Oi, tudo bem? Eu me chamo Ivens Giacomassi, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e fisiologia do exercício. Primeira coisa, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu cuido de pacientes muito graves, né, que estão lá na UTI, mas eu também trabalho reabilitando esses pacientes que sobrevivem à internação hospitalar, à internação na UTI. Eu também faço parte do ILAS, que é o Instituto Latino-Americano da Sepsi, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a sua saúde física após a sepse, tá bom? Então, vamos desde o início, né? O paciente com sepse, muitas vezes ele é internado, seja numa enfermaria de um hospital, na unidade de terapia intensiva do hospital, e esse paciente vai requerer grandes cuidados. Infelizmente, nem todos os pacientes acometidos pela sepse vão sobreviver, então sobreviver é a nossa primeira grande vitória, mas ela é apenas o primeiro passo, porque esses pacientes, apesar de saírem vivos da internação da UTI e do hospital, podem sofrer de muitas complicações relacionadas tanto à sepse quanto ao tratamento que a gente oferece aos pacientes para curá-los da sepse, né? Seja antibióticos, corticosteroides, até mesmo a ventilação mecânica, né? Que se falou muito nos últimos tempos. Mas esses tratamentos, apesar de benéficos, de salvarem vidas, também podem trazer algumas complicações. E essas complicações, os nossos pacientes demoram tempo, muito tempo, para se recuperar dessas complicações. A doença, a sepse, né, ela é muito rápida, mas a recuperação não é tão rápida quanto a doença. Então, os pacientes podem demorar semanas, meses ou até mesmo anos para se recuperarem. Por isso, eles precisam de um acompanhamento adequado para poderem ter uma recuperação mais rápida, mais acelerada. Então, o que acontece durante a internação, né? Vamos entender um pouquinho o porquê que surgem essas complicações relacionadas à saúde física. Então, o que acontece durante a internação é que a gente perde muita massa muscular, a gente perde muito músculo, devido a diversos fatores. A própria sepse, né, que é uma inflamação, então afeta também o nosso sistema neuromuscular. A gente tem um paciente que passa muito tempo na cama, então com baixos níveis de atividade física, e quanto menos a gente usa o nosso músculo, mais a gente acaba perdendo massa muscular. E a gente tem aí diversos outros fatores de risco para perder massa muscular durante uma internação no hospital. E o paciente que perde muita massa muscular acaba perdendo muita força. Então esse é um grande problema, né? Quando a gente perde muita massa muscular, quanto menos músculo você tem, menos força você vai ser capaz de fazer. E não ter força vai te atrapalhar durante muitas atividades que você vai realizar no seu dia a dia. A gente chama isso, né, de perda funcional. Você vai ter dificuldade para realizar tarefas que às vezes eram muito simples no seu dia a dia, como tomar banho, se vestir, se alimentar, andar, subir escada, enfim, aquelas tarefas bem simples que você faz até mesmo dentro de casa sem perceber muitas vezes, podem começar a ser difíceis para você realizar. E isso é muito comum nos sobreviventes da sepse. Não acho que isso acontece só com você. Não, isso acontece com muitos pacientes. Então, o primeiro ponto é esse: a gente saber que isso pode acontecer, que isso é comum de acontecer e que não está acontecendo apenas com você. E que apesar dessas complicações poderem atrapalhar muito a sua vida e durarem aí por semanas ou meses, é possível sim se recuperar e se reabilitar e ter uma ótima saúde física novamente. Apesar disso, vai ter um tempo onde você vai estar limitado nessas suas atividades, né? O que você vai conseguir fazer. Então você pode sentir fadiga, cansaço, falta de ar, né? Então, atividades que antes você fazia sem nenhum desgaste, sem sentir nada, talvez agora possam te deixar um pouco cansado e você tenha que descansar um pouco. E talvez até mesmo tenha atividades que você não consiga realizar sozinho. Você precisa da ajuda de outra pessoa, né? Como um cuidador ou um familiar. Né? A gente chama isso de dependência. Então, muitos pacientes sobreviventes da sepse podem se tornar dependentes de um cuidador ou de um familiar, pelo menos por um tempo, até que ele possa se recuperar completamente, né, da sepse, dessas complicações geradas pela sepse e sua internação. Então, apesar de você precisar desse cuidado, né, de um cuidador ou de um familiar, então a gente também tem que ter esse olhar, né, para o cuidador ou familiar, que eu também espero que esteja assistindo esse vídeo para entender um pouco melhor essa situação. É muito importante que você não evite
de realizar atividades, por mais que você precise de ajuda. Por quê? Muitos pacientes, quando estão fracos, então, por exemplo, esse paciente não consegue andar sozinho, ele está com uma fraqueza nas pernas e ele não consegue se levantar e andar sozinho. Então, às vezes, ele não quer pedir ajuda para um familiar, não quer pedir ajuda para o cuidador, ou ele não quer usar um andador, né, nessa fase de fraqueza, e ao invés dele andar, ele se fica ali na cama, né? Ele se exclui dessa atividade de andar e prefere ficar na cama para não ter que pedir ajuda, porque ele se sente inferiorizado por precisar de ajuda, ou ele não quer atrapalhar a outra pessoa, ele não quer incomodar a outra pessoa, ele prefere ficar na cama. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque quanto mais tempo você passa na cama, mais fraco você vai ficar. Então veja, se você está fraco e não consegue andar, e escolhe ficar na cama, você vai ficar ainda mais fraco e ter mais dificuldade ainda para andar. Então o que a gente tem que fazer é quebrar esse ciclo vicioso, é fazer justamente o contrário. Se eu estou fraco e não consigo andar, eu preciso tentar fazer o máximo de atividades possíveis para que meu corpo vá se fortalecendo, para que eu possa daqui a pouco conseguir andar sozinho. Então não evite atividades onde você está com dificuldade. Realize na medida do possível essas atividades e se você precisar de ajuda, peça ajuda, mas não evite, porque isso pode levar a maior fraqueza ainda, tá bom? Além dessa parte física, né, de força, músculo, o que pode acontecer também é que acometa a nossa parte respiratória. Então, a nossa respiração ela é feita por músculos, né? Então, ela também pode ser acometida pela fraqueza. E essa fraqueza pode gerar uma sensação de falta de ar, porque você não tem um músculo forte o suficiente para gerar uma respiração tão profunda quanto você estava acostumado antes, então pode gerar um pouquinho de sensação de falta de ar. Você também pode ter uma tosse que não é muito boa, o que a gente chama de tosse ineficaz, né? Não é aquela tosse forte que é capaz de limpar os seus pulmões, limpar a sua garganta, né, de alguma secreção que tenha. Então, talvez também no início você tenha um pouco de dificuldade com a tosse. Então, essa parte respiratória é muito importante que você também fique de olho. Tá? Como você pode estar fraco, sentindo fadiga, cansaço, falta de ar, não são só as suas atividades dentro de casa e suas atividades mais simples da vida diária que vão ser acometidas. Outras atividades muito importantes também podem ficar comprometidas, como, por exemplo, o seu retorno ao trabalho, aos estudos, atividade de recreação. Isso também pode estar comprometido. Para vocês terem uma ideia do quão comum isso é, metade dos pacientes que sobrevivem a uma internação na UTI não voltam a trabalhar no primeiro ano pós-alta, de tamanho acometimento físico que pode acontecer. Por isso, a importância, né, de tudo isso, de você entender o processo e de poder ajudar no processo de reabilitação, para que você volte o mais rápido possível para suas atividades. Então, a gente tem que seguir, né, algumas coisas. Então, o primeiro passo é esse que a gente está fazendo aqui, essa conscientização dos pacientes, familiares e cuidadores das consequências a longo prazo da sepse, porque muitas vezes a gente acha que o problema da doença é só durante a internação. Então, eu internei por sepse, a hora que eu sair do hospital está tudo bem. Não, infelizmente a doença e o tratamento podem trazer consequências a longo prazo. Então, vocês precisam conhecê-las para que vocês possam enfrentá-las da melhor maneira possível. Então, se você que já sobreviveu à sepse, você que é um familiar, um cuidador de um paciente sepse, conhece outro paciente com sepse, conhece outra família lidando com essa situação, já mostra esses vídeos para eles, para que eles possam, de antemão, se preparar para tudo que pode estar por vir. Tá? Outro ponto interessante é o planejamento desde o momento da alta. Então, desde a hora que o paciente está internado, eu posso planejar essa alta dele para que ele possa ter a melhor recuperação possível. Então, por exemplo, como fisioterapeuta, como que eu posso planejar essa alta? Eu posso fazer uma série de avaliações físicas com o meu paciente que está comigo lá na enfermaria do hospital, entender quais são os pontos onde meu paciente tem mais dificuldade, aonde ele perdeu massa muscular, se ele perdeu força, se ele perdeu capacidade funcional, né, essa habilidade de realizar as atividades da vida diária, e já planejar um tratamento pós-alta para ele. Né? Então, eu não preciso esperar ele ir para casa e sentir essas dificuldades, eu já posso entendê-las dentro do hospital e junto com o paciente e a família já planejar esse tratamento pós-alta. O acompanhamento pós-alta também é super importante. Ele pode acontecer de maneira ambulatorial ou domiciliar, né? Então o paciente
pode procurar um ambulatório, né, do hospital, consultório de um médico, consultório de um fisioterapeuta, ou mesmo requerer assistência da equipe de saúde no domicílio. Isso vai depender muito de cada paciente, de cada equipe de saúde. E a reabilitação, o quanto antes a gente inicia, melhor. Hoje em dia, aonde a gente inicia a reabilitação? A gente inicia a reabilitação dos nossos doentes lá desde a unidade de terapia intensiva, desde a UTI. Então eu, como fisioterapeuta de uma unidade de terapia intensiva, já tento manter o meu paciente o menos tempo possível na cama, deixar ele o mais ativo possível, dar exercícios para que ele não perca a massa muscular e não tenha essas consequências físicas que eu venho comentando aqui para vocês no vídeo. E para isso é importante não só o fisioterapeuta, mas toda uma equipe multidisciplinar, né? O conceito de reabilitação, ele é um conceito multidisciplinar. Então a gente vai precisar de toda uma equipe para que essa reabilitação ocorra da melhor maneira possível. Outros pontos importantes que a gente tem são pacientes, por exemplo, que necessitam da realização de uma traqueostomia, por exemplo, né? Que é aquela abertura aqui no pescoço para facilitar a respiração. Então, pacientes que a gente não consegue tirar do respirador, a gente precisa fazer a traqueostomia para que a gente possa evoluir esse paciente, tirá-lo do respirador, conseguir evoluir essa alta. A traqueostomia, muitos pacientes já retiram a traqueostomia mesmo durante a internação no hospital, outros vão fazer isso quando eles já estão em casa. Então, essa questão da traqueostomia faz parte também da reabilitação. Então, a gente conseguir tirá-la, criar condições respiratórias e físicas para tirá-la o quanto antes do paciente. Lembrar que, como é uma pequena incisão, pode ficar uma pequena cicatriz, mas que essa cicatriz vai sumindo ao longo do tempo. Muitos pacientes é até imperceptível que eles tinham traqueostomia, outros ficam uma pequena cicatriz. Tá? Um outro ponto relacionado à sua saúde física que pode ficar comprometido é a questão do sono. Muitos pacientes têm dificuldade com o sono já na internação hospitalar e isso pode se estender para alta. E o sono ele é extremamente importante para a nossa recuperação, para a nossa reabilitação. Por quê? A gente vai precisar fazer exercícios, para junto com o exercício, para a gente recuperar bem a nossa musculatura, a gente precisa de uma boa nutrição, né, que faz parte da nossa equipe multidisciplinar. E se eu fiz o exercício e eu me alimentei bem, agora vem a terceira parte, que é descansar bem. O sono é extremamente importante para essa reabilitação física. Então, a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono. Como? A gente precisa traçar algumas estratégias para esse doente, né, para você ou para o seu familiar que está se recuperando de uma sepse. Então, algumas dicas para o sono, né? Estabelecer um horário para dormir, ou seja, criar uma rotina de sono, isso facilita, né? Essas estratégias que eu estou falando aqui fazem parte do que a gente chama de higiene do sono, né? Que é a preparação para o seu sono. Evitar alimentos estimulantes, né? Muito próximo da hora de dormir ou à noite, como energético, café, alguns tipos de chá, então evitar esses alimentos principalmente à noite. Praticar exercícios, mas na hora certa, então praticar atividade física, exercício durante o dia vai ajudar no seu sono, mas atividades muito intensas próximos da hora de dormir pode atrapalhar um pouco o seu sono. Fugir da cama durante o dia, evitem ficar na cama durante o dia, como eu já disse durante o vídeo, isso é ruim para a sua parte física e também pode atrapalhar o seu sono. Quanto mais tempo você passar na cama, isso vai fazer você ter vários cochilos durante o dia e depois pode atrapalhar o seu sono durante a noite. Tomar sol, o sol é um grande estimulante, né, para o nosso corpo e ele vai ajudar também no nosso sono durante a noite. Mostrar para o seu cérebro que está chegando a hora de dormir. Então, começar a diminuir a luz, diminuir som, evitar também usar telas, né, celular, tablet, computador, antes da hora de dormir ou enquanto você está deitado ali na cama. Manter um ambiente no seu quarto bastante confortável, né, que te deixe confortável, vai facilitar também. E você pode criar também rituais de relaxamento, né? Então, tomar um banho morno, tomar algum tipo de chá mais relaxante, você colocar uma música que você goste, então criar algum ritual para a hora de dormir, tá? Então, seguindo essas dicas, você pode melhorar o seu sono. Um outro ponto importante relacionado à saúde física, que muitas vezes as pessoas não falam, é em relação às relações sexuais. Então, os pacientes voltam para casa, eles querem voltar a ter uma vida completamente normal, e as relações sexuais fazem parte dessa nossa vida normal, mas muitos pacientes têm dificuldade de retomar isso.
seja por medo, né, de não ter o mesmo desempenho que antes, ou seja por medo de acontecer alguma coisa que ele não sabe muito bem como vai acontecer porque ele está fraco, porque ele não tem mais a mesma capacidade física de antes. Então, ponto importante é sempre conversar com a sua equipe de saúde para vocês entenderem como você está. Isso pode ser planejado junto com a sua equipe de saúde e conversar também muito com o seu parceiro ou a sua parceira. Então, entenda como está a sua saúde física, qual é a sua capacidade física. Então, conversar com a sua parceira para vocês entenderem o que pode ser feito e o como pode ser feito, tá? Então, esse é um ponto importante. Também não deixem de levar isso para a sua equipe de saúde. Tá bom, pessoal? Então, trouxe aqui alguns pontos muito importantes com relação à sua saúde física. Então, por mais que você esteja fraco, que você saiu do hospital, você ainda não consegue andar, não consegue tomar um banho sozinho, não se preocupe, isso pode acontecer, tá? O que a gente precisa fazer agora é uma boa reabilitação, se preparar para essa recuperação, que pode ser um pouco mais lenta do que o acometimento que você sofreu com a doença, mas em breve você vai estar aí recuperado e de volta com a sua qualidade de vida que você tinha antes, tá bom, pessoal?